no texto da carta aos Efésios, capítulo 6, versículo de número 10 ao versículo de número 18, que foi a base do nosso devocional ou dos nossos devocionais diários durante todo este mês de maio, mês da família, onde esses devocionais tiveram como título Famílias Protegidas pela Armadura de Deus. E nós queremos, nesta noite, pensar, falar, meditar com os irmãos neste texto. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10 ao versículo de número 18, diz assim a palavra do Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. O Senhor, nesta noite, através do seu Espírito, nos dê compreensão e iluminação da sua palavra. Famílias protegidas pela armadura de Deus. A verdadeira guerra que a família ou que as famílias travam não é contra as pessoas. Na verdade, o nosso inimigo não é carne e não é sangue. Há uma guerra, há uma batalha que todas as famílias elas travam, e podemos dizer que todas as pessoas travam essas batalhas. E nós precisamos, e só temos uma maneira de vencermos estas batalhas: somente com a armadura que Deus nos dá. E contra este inimigo que nós lutamos, tem duas coisas que nós não podemos ignorar. Primeiro, nós não podemos ignorar os seus ardis. Nós não podemos ignorar que ele tem mais poder do que nós. Nós não podemos ignorar, porque se ignorarmos, seremos atingidos por ele. A nossa família será atingida por ele. Se nós considerarmos ele como inofensivo, com toda certeza, seremos alcançados pelos seus dardos. Mas, se não devemos ignorar os seus ardis, se não devemos desconsiderá-lo, existe um outro perigo que, às vezes, o homem corre e o homem, às vezes, cai neste perigo. Superestimar o nosso inimigo. O nosso inimigo, ele tem, sim, poder, ele é, sim, astuto. Nós não devemos ignorar os seus ardis, mas nós não devemos e não precisamos ter medo do nosso inimigo. Porque este nosso inimigo, ele já foi abatido, ele já foi destruído, ele já foi vencido lá na cruz do Calvário. Quando o Senhor Jesus morreu ali, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra do Pai, intercedendo pela minha vida, pela sua vida, pela minha família, pela sua família. Portanto, o maior problema do homem não é a presença do inimigo, não é a presença ao nosso derredor daquele que a todo tempo quer nos destruir. Mas o maior problema do homem não é este. O maior problema do homem é quando ele está longe
da presença de Deus, quando Deus está ausente na vida do homem. Portanto, eu e você, para vencermos este inimigo, nós precisamos estar em Cristo Jesus, porque Cristo, ele é tudo para nós. Ele é a nossa esperança, ele é a nossa segurança, ele é a nossa alegria, ele é a nossa proteção, é ele que nos dá armas poderosas para nós enfrentarmos o nosso inimigo e vencermos o nosso inimigo. Porque nós não lutamos com armas que nós mesmos temos, mas lutamos com as armas que o Senhor nos dá. Então, quem é o nosso inimigo? Contra quem lutamos? O apóstolo Paulo, ele nos diz e nos informa, como também já citamos aqui nesta noite, o versículo de número 12, quando ele diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Não são as pessoas que estão à nossa volta, não são os nossos familiares, o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais que são os nossos inimigos. Não é a ausência de algumas pessoas à nossa volta que faz com que nós não tenhamos inimigos. Não é isso. O que o apóstolo Paulo ele está nos falando que essa guerra, ela é uma guerra espiritual. Esta é uma guerra que nós não temos armas carnais, armas humanas para nós vencermos. Nós só podemos vencer esta guerra espiritual com as armas que o Senhor nos dá. Nós não lutamos contra pessoas, porque quando nós lutamos contra as pessoas, nós estamos lutando contra aqueles que nós deveríamos ter como aliados. E estamos passando a ter como aliado aquele que é verdadeiramente o nosso inimigo. No versículo de número 11, ele diz claramente para nós: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, que também é conhecido como nosso acusador, que também é conhecido como antiga serpente. O diabo não é onipresente, não é onipotente, não é onisciente, mas ele não está sozinho. O versículo de número 12 diz o apóstolo Paulo que são principados, são potestades, são príncipes das trevas, são hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vemos que o reino das trevas, ele também tem a sua organização. Alguém já disse, comentando a respeito deste texto, que é a ordem da desordem. Toda essa estrutura, todas essas potestades, todos esses principados, eles têm um objetivo só. O objetivo deles é atacar as nossas famílias. Porque a família é a célula máter da sociedade. Porque a família, porque esta união familiar, esta união dos cônjuges, é a representação da união de Cristo com o seu povo. Portanto, tudo que o inimigo mais quer é destruir. Portanto, ele usa toda essa estrutura maligna. Ele, os principados, as potestades, tudo ele usa para combater a família, para se opor, para atacar a família, para fazer com que a família se torne algo frágil. E o que nós temos que entender é que diante do que nós estamos falando, diante daquilo que o apóstolo Paulo ele escreveu, não há como nós ficarmos neutros. Ou nós buscamos ao Senhor, nos vestimos da armadura de Deus, partimos para o combate e somos vencedores no nome de Jesus, ou nós nos acovardamos e somos abatidos por este inimigo que nós temos. Então não há como eu e você falarmos: olha, eu estou aqui tranquilo, está tudo certo, não há necessidade de eu buscar ao Senhor, não há necessidade de eu vestir a armadura que o Senhor me dá, porque está tranquilo. Não, não pense dessa maneira. Porque se você assim pensar e assim fizer, você será
abatido, você será destruído. Como servos do Senhor, como crentes no Senhor, nós temos a plena convicção de que Deus é soberano, de que Deus, ele tem o governo de todas as coisas. Mas a Bíblia, ela nos ensina, o apóstolo Paulo nos exorta que nós temos uma responsabilidade. E a responsabilidade é vestirmos a armadura de Deus. E por que nós devemos vestir esta armadura de Deus? Ele aponta uma realidade, porque nós temos uma batalha espiritual. E as batalhas mais difíceis que nós enfrentamos, as guerras mais difíceis que nós enfrentamos, elas não acontecem do lado de fora da nossa casa. Embora muitas coisas aconteçam do lado de fora da nossa casa. Muitas coisas acontecem no nosso trabalho. Muitas coisas acontecem quando estamos estudando ou a sociedade a qual fazemos parte. Mas a pior batalha que nós enfrentamos é dentro da nossa própria casa. As batalhas mais difíceis, elas acontecem dentro da nossa própria casa. Porque este é o objetivo do inimigo. É que nós tenhamos batalha e que diante dessas batalhas nós venhamos fracassar. Por isso, o apóstolo Paulo, ele diz no versículo de número 10, no demais, irmãos meus. Ou, em outra versão, ele diz, finalmente, porque Paulo está ligando o assunto anterior que ele estava tratando àquilo que ele passaria a tratar agora, falando a respeito da necessidade de nós vestirmos a armadura de Deus. E o que Paulo está falando antes? Paulo está falando a partir do capítulo 5, versículo de número 22. Ele está falando a respeito de relacionamentos. Ele está falando como a esposa ela deve ser submissa ao seu esposo, como o marido deve amar a sua esposa, que é como Cristo amou a igreja. Depois ele diz que os filhos devem obedecer os seus pais. Depois o apóstolo Paulo vai dizer que os pais não devem provocar a ira aos seus filhos. E quando ele trata este assunto, e nós olhamos, e se nós pararmos para imaginarmos uma família, onde nós temos uma esposa submissa, onde nós temos um marido que está pronto a dar a sua própria vida pela sua esposa, onde nós temos filhos que obedecem os pais, onde nós temos pais que não causam ira, não irritam os seus filhos, o que nós imaginamos? Uma família perfeita. Mas Paulo está dizendo, ainda que vocês façam todas estas coisas, vocês precisam se revestir da armadura de Deus. Porque ainda que esteja tudo certo, ainda que esteja tudo acontecendo da maneira que é o projeto de Deus e o sonho para uma família, o inimigo, ele não descansa. Ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Por isso, ele está nos instruindo, ele está nos ensinando e falando, olha, existe um inimigo. E este inimigo, ele é espiritual. Vocês não veem, mas ele é real. Vocês não têm a capacidade de vencê-los com a sua própria força, com a sua própria capacidade. Mas o Senhor é aquele que dá graça e força a vocês para vencer essas batalhas, porque essas batalhas, elas são diárias. E aqui, nós queremos dividir esse texto em 3 pontos. E no primeiro ponto, nós queremos falar a fonte da força e a identidade do inimigo. Paulo, ele nos revela, antes de tudo, que nós somos fracos. Ele diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A primeira coisa que Paulo está dizendo para mim, está dizendo para você, estava dizendo à igreja de Éfeso, ele está dizendo, olha, vocês não têm força. Destrói completamente o nosso ego. Destrói completamente aquilo que nós achamos que somos e que temos. Ele diz, olha, vocês não têm força. Ele não diz, olha, ele não ensina, esforce-se mais.
Ele não diz assim, olha, seja um pai melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, porque se você for, você vai vencer esta batalha. Não. Ele está dizendo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você não tem força suficiente para salvar o seu casamento. Você não tem força suficiente e sabedoria suficiente para educar os seus filhos. Você não tem força e sabedoria suficiente para conduzir a sua casa. Você precisa que vem do alto. O que Paulo está dizendo para nós, resumidamente, a nossa força não vem de dentro. A nossa força vem do alto. A nossa força não vem de nós mesmos. A nossa força vem do Senhor. A ordem bíblica é: fortalecei-vos no Senhor. Como Zacarias escreveu, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus para nos fortalecer, nos capacitar, nos dar estratégias corretas e certas para nós vencermos o nosso inimigo. Nós precisamos perdoar, nós precisamos pedir perdão, e é só com o Senhor que nós aprendemos isso. É só pelo Espírito de Deus que nós somos movidos para isso. Nós precisamos de sabedoria para educar e criar os nossos filhos, principalmente no tempo que nós vivemos. E é o Senhor quem nos orienta, é o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem nos dá essa sabedoria. E mais uma vez, falando a respeito do inimigo, que não é a nossa esposa, não é o marido, não é o filho, não. Estes são carne e sangue. E às vezes, quando alguém fala algo, quando a esposa ou o esposo estão lá naquele momento, às vezes de um certo conflito, e surgem palavras ásperas, e a nossa tendência, a nossa vontade, e o velho Adão, a primeira coisa que ele quer fazer é revidar. Mas nós precisamos entender uma coisa. O que Paulo está nos convidando e nos chamando a fazer é nós olharmos além do mundo físico. É nós entendermos que existe um mundo espiritual, que existe algo que está por trás de tudo isso e que o inimigo muitas das vezes usa das nossas fraquezas, das nossas falhas. E às vezes nós não vigiamos e damos brecha. E aí, quando nós damos esta brecha, nós que servimos, mesmo servindo ao Senhor, nós falhamos. E aí nós revidamos. E aí aquilo que era para se resolver tão rápido, aquilo que era para se resolver tão bem, nós acabamos complicando. Saiba que o inimigo, ele vai usar exatamente o nosso ponto fraco. Ele vai usar exatamente aquilo que nós somos fracos para poder trabalhar e tentar fazer com que a nossa família seja destruída. Se nós ficamos tristes por uma determinada situação ou outra, pode ter certeza que quando acontecer qualquer coisa, o desejo dele, a vontade dele, o trabalho dele é para que isso possa parecer ainda maior aos nossos olhos. Mas precisamos também estar atentos que o trabalho, o agir do inimigo contra a vida dos homens, contra as famílias, ele não está tão somente ligado diretamente à família, mas nós vemos no mundo uma força, no mundo todo, uma ação no mundo todo, onde os poderes legislativo, poder judiciário, executivo, a cultura, tantas coisas que nos cercam e que ditam as coisas no mundo, influenciam. O cinema, a televisão, a própria literatura vão influenciando e vão trazendo sempre uma mensagem. E essa mensagem é de destruição da família. É uma mensagem que vem querendo não deixar que os pais eduquem os seus filhos, mas que o Estado eduque os seus filhos. É um poder que vem e diz que você não tem toda a autoridade de correção sobre os seus filhos. E essas coisas vão acontecendo. Você não pode tratar
o seu filho da maneira com que talvez você tenha sido tratado pelo seu pai? E eu não estou falando aqui de espancamento, estou falando de correção, estou falando de um tratamento que leve o filho, a filha, a ser alguém, um bom cidadão, uma cidadã de bem, que respeite o seu próximo. E nós vamos vendo que todas estas coisas, elas vão acontecendo e elas vão querendo moldar a nossa casa, moldar a nossa família. E nós precisamos de lutar contra essas coisas. Nós não podemos deixar que o mundo, que a televisão, que as mídias sociais, que os poderes externos ditem as normas da nossa família. Nós precisamos ditar as normas dentro da nossa casa, no seio da nossa família. Lute pela sua família. Não lute contra a sua família. E para essa luta, o apóstolo Paulo fala a respeito das armas, do versículo de número 13 ao versículo de número 17. Para vencermos, nós temos de Deus a armadura, que nós devemos vesti-la para que sejamos vencedores diariamente. E o versículo de número 13 e 14, ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Notem que ele diz toda a armadura. Não é uma parte da armadura. Não é algumas partes da armadura, não. É toda a armadura. Porque se nós não vestirmos ou nos revestirmos de toda a armadura, nós deixaremos brechas. E se deixarmos brechas, o inimigo vai usar essas pequenas brechas para fazer um estrago na nossa família. Por isso nós precisamos toda a armadura. Precisamos ser vigilantes em todo o tempo para resistirmos no dia mau. O dia mau, ele vem. É certo que ele vem. Nós não sabemos quando, nós não sabemos o momento, mas é certo que ele vem e nós precisamos estar preparados. Então, toda a armadura. E ele fala do cinto da verdade. Ele tinha em mente, claro, um soldado romano tinha suas vestes e ele precisava amarrar as suas vestes com um cinto para que ele tivesse mais liberdade, mais condições de ir à batalha. E este cinto é o cinto da verdade. Quando nós queremos lutar contra contra o nosso inimigo, quando nós queremos lutar contra aquilo que nos cerca, nós precisamos estar cingidos com a verdade. Dentro da nossa casa, nós precisamos ser verdadeiros. Quando o esposo fala, a mulher deve acreditar, por ele ser um homem verdadeiro, e vice-versa. Quando o pai fala com os filhos devem acreditar, por confiar que os pais são verdadeiros, e vice-versa. Não pode haver brechas, porque mentiras geram brechas. Mentiras geram desconfiança. Mensagens apagadas no celular, senhas no celular que ninguém sabe. Tudo isso gera brechas. Tudo isso gera desconfiança. Tudo isso aparenta que existe algo oculto. Não há transparência. Não há verdade. E nós precisamos vestir o cinto da verdade. Porque onde há verdade, onde há transparência, onde há luz, o inimigo não tem espaço para trabalhar. O inimigo não tem espaço para fazer aquilo que é próprio dele. Mas ele também fala da couraça. A couraça, ela servia para proteger as partes vitais do soldado.
E dentro do nosso relacionamento, dentro do relacionamento familiar, esta couraça da justiça, ela protege, ela guarda o nosso coração. E essa justiça, ela não é própria nossa. Essa justiça é a justiça de Cristo. É a justiça com que nós somos justificados. Mas também essa justiça nos lembra e nos traz a responsabilidade de que nós precisamos viver uma vida de santificação. Somos justificados pelo Senhor, mas precisamos também viver uma vida de justificação. Essa couraça da justiça, ela trabalha o coração do pai, que deseja liderar a sua casa, liderar os seus filhos, orientar a sua casa, orientar os seus filhos. É a garantia de que este pai, ele é um pai que demonstra retidão, porque aquilo que ele faz, aquilo que ele exige da sua família, é exatamente aquilo que ele faz. O grande problema que às vezes nós enfrentamos é que tem faltado a couraça da justiça. Às vezes nós cobramos, mas não fazemos. Ensinamos, mas não fazemos. E esta couraça da justiça, ela protege a família, ela protege o relacionamento entre os cônjuges. E dentro deste relacionamento haverá pureza, haverá fidelidade, haverá confiança, porque aquilo que é dito, aquilo que é falado, é exatamente aquilo que é vivido dentro do lar. Mas ele também fala no versículo de número 15, os calçados do evangelho da paz. Soldados romanos usavam suas sandálias com travas para que os seus pés estivessem firmes e eles não escorregassem. Aquele que calça o evangelho da paz, aquele que tem este calçado, ele também está firme, ele também está seguro. Ainda em meio às adversidades, ele não irá escorregar, ele não irá cair, porque ele está firme. Diante das adversidades, ele com a armadura de Deus, ele estará firme, porque Deus dará a ele graça e sabedoria para resolver os problemas. Ele terá a graça do Senhor, ele terá a ação do Espírito de Deus em sua vida, e ele será capaz de perdoar, ele será capaz de pedir perdão, ele será capaz de levantar a bandeira branca, a bandeira da paz, a bandeira da rendição, porque dentro de uma discussão, dentro de uma guerra que se torna infindável dentro do lar, não existe vencedor. Ambos estão sendo derrotados. Ambos estão perdendo. E porque o Evangelho ele nos conduz à reconciliação, nos conduz ao perdão, porque o Evangelho nos lembra de que nós somos pecadores. E o Senhor, por sua graça e misericórdia, ele nos perdoou. E então nós somos constrangidos a também perdoar, seja os nossos pais, seja os nossos filhos, seja os nossos cônjuges. Também o apóstolo Paulo fala do escudo da fé e o capacete da salvação. O versículo 16 e o versículo de número 17. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. O escudo da fé apaga os dardos inflamados do maligno. Satanás não atira bombas visíveis. As suas bombas são invisíveis. Ele atira dardos invisíveis, através de insatisfação, através de desconfiança, através de pensamentos, através de dúvidas, através de ciúmes. E Martin Lloyd-Jones disse que qualquer pensamento que povoa sua mente, que não é a expressão do que você crê, do que você deseja, do que você aspira, isso é um dardo inflamado do maligno. Tudo que vem à sua mente, que não corresponde à sua fé,
que não corresponde àquilo que você crê, aquilo que você tem aprendido na palavra do Senhor. Isso é um dardo inflamado do maligno. Por isso nós precisamos do escudo da fé, para apagarmos esses dardos. E aí nós vamos dizer, olha, eu não creio assim, eu não penso assim. O que eu tenho aprendido é diferente. O que eu tenho aprendido com o meu Senhor e o que eu tenho crido é totalmente diferente desses pensamentos. Portanto, eu rejeito esses pensamentos, eu não aceito esses pensamentos, porque eu penso e creio de forma diferente. É assim que nós vamos apagar os dardos inflamados do maligno. Capacete da salvação. Capacete para proteger a cabeça, a mente. O capacete garante para nós que nós somos salvos, que nós somos filhos de Deus, que nós somos perdoados, que nós somos novas criaturas, que nós não somos cidadãos desse mundo, que nós somos cidadãos dos céus. O capacete da salvação é o que nós temos e que nos protege daquilo que o inimigo quer lançar sobre a nossa mente. Porque nós sabemos exatamente quem nós somos e de quem nós somos, a quem nós pertencemos. Nós pertencemos a Deus, somos filhos de Deus, Ele é a nossa identidade. Nós não pertencemos mais a este reino das trevas, nós não pertencemos mais a este reino do mal, porque nós fomos arrancados de lá pelo Senhor, nós somos tirados de lá pelo Senhor. Portanto, nós não iremos fraquejar, nós não iremos ser derrotados, porque nós cremos verdadeiramente no Senhor, nós cremos que nós somos salvos e é o Senhor aquele que nos guarda. Nós cremos de fato na palavra do Senhor quando ela diz que aqueles que estão nas mãos do Senhor, o maligno não pode tocar. Nós cremos verdadeiramente nisso, porque nós temos esse capacete que protege a nossa mente, protege o nosso entendimento para nós não fraquejarmos. Também ele fala da espada do Espírito. Se nós observarmos, até agora nós falamos de armas ou de uma armadura para nos proteger. Agora ele fala de uma arma. E esta arma é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esta é a arma que nós temos. Esta é a nossa regra de fé e prática. Para nós nos relacionarmos dentro do nosso lar. O padrão que nós temos de relacionamento entre marido e mulher não é o padrão do mundo. O padrão que nós temos de relacionamento de pais e filhos não é o padrão do mundo. É o padrão da palavra de Deus. É a palavra de Deus. Portanto, nós temos que criar os nossos filhos, conduzir a nossa casa, não com aquilo que nós achamos, não aquilo que a cultura, não aquilo que a sociedade dita para nós, mas o que a palavra de Deus, ela nos ensina. Se nós observarmos, a sociedade, ela vai mudando. A cultura, de época em época, parece que há uma mudança. As coisas vão, como eles dizem, evoluindo, mas a palavra de Deus é a mesma. Paulo escreveu isto à igreja de Éfeso há praticamente 2000 anos. E nós estamos lendo, estamos aprendendo, e ela se aplica perfeitamente a nós hoje. E se passar mais 1000 anos, aqueles que estiverem com esta palavra lerão, aprenderão e poderão perfeitamente aplicar às suas vidas, porque a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Ela é a mesma ontem, a mesma hoje e a mesma amanhã. Como é muito citado e dito que a palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Portanto, nós precisamos dessa palavra. Um lar cristão precisa estar cheio da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela deve estar guardada no nosso coração. Ela deve estar memorizada. Nós precisamos aprender a memorizar a palavra de Deus, ter a palavra de Deus. Porque nem todos os momentos da nossa vida nós temos a oportunidade de abrir, de procurar, mas nós precisamos ter essa palavra no nosso coração.
Lembra quando Jesus está lá, foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e ele está lá para ser tentado, e o inimigo chega, e ele distorce a palavra de Deus, maqueia aquilo que a palavra de Deus estava escrito, e cita para Jesus. E Jesus vai citar a palavra como ela é. Jesus disse assim, olha, está escrito. Está escrito. E nós precisamos desta arma. Nós precisamos desta espada. Nós precisamos da palavra de Deus. Não só em nossas mãos, mas no nosso coração. Guardada na nossa mente. Para que quando acontecer qualquer coisa, seja na nossa casa ou fora da nossa casa, nós podemos dizer, olha, mas está escrito. Mas está escrito. A palavra do Senhor, ela tem que estar viva no nosso coração, guardada no nosso coração. Mas caminho para o final. No terceiro tópico, falando a respeito da oração. A oração mantém o soldado de pé. Nós podemos ter todas as armas. Um soldado pode ter todas as armas, mas se ele estiver morto, para nada serve as armas, para nada serve a armadura, porque ele já está morto. E aqui, o apóstolo Paulo diz, orando em todo o tempo. Alguém que diz que a oração é o oxigênio da alma. E nós precisamos da oração. Nós precisamos nos revestir de toda a armadura. Nós precisamos de ter a espada, mas nós precisamos da oração. Porque é a oração que nos mantém conectados com Deus. É a oração que nos mantém ligados a Deus. A palavra de Deus, então, ela nos ensina, ela nos mostra que apesar de Deus ter o governo de todas as coisas, apesar de Deus ser soberano sobre todas as coisas, aquilo que Ele quer realizar na nossa família, aquilo que Ele quer fazer na nossa casa, no seio da nossa família, Ele quer que nós estejamos diante dEle, orando, falando, conversando com Ele, pedindo a Ele para Ele fazer, para Ele realizar aquilo que Ele quer para as nossas vidas, para a vida da nossa família, e aquilo que nós sabemos que é a vontade dele para a vida da nossa família. Nós precisamos orar. Deus, Ele quer que nós estejamos em constante oração para termos esta comunhão, para termos vida com o Senhor. Porque todas as vezes que nós oramos, todas as vezes que nós mantemos este momento de comunhão com Deus, nós nos sentimos mais perto do Senhor, nos sentimos mais confiantes no Senhor, nos sentimos que a nossa fé, ela cresce, ela cresce. Portanto, nós precisamos orar. Orar no nosso quarto, orar na nossa mesa, juntos com a nossa família, junto o casal, os filhos, a família junta, reunida, orando, falando com o Senhor. Um lar onde não há oração, uma família que não ora, se torna um território frágil. E um território frágil, um lugar frágil, pronto e propício para ser atacado e vencido pelo inimigo. Concluo dizendo que não devemos ser ingênuos. A guerra é real. Nós não vemos o inimigo, mas a guerra é real. Os dardos, eles são reais. Eles vêm. O inimigo é astuto. E sozinhos, nós não conseguimos vencer. Nós não temos capacidade para vencer. E a melhor coisa que eu e você podemos fazer é, diante das lutas, diante das adversidades, diante das guerras que são travadas, é nós vestirmos a armadura de Deus. É nós reconhecermos e falarmos, Senhor, eu não sei mais o que eu vou fazer. Me lembro da oração do rei, quando ele diz, Senhor, não sei, não sabemos o que vamos fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti.
E é isso que nós temos que fazer diante das guerras, diante das adversidades. Senhor, eu não sei, eu não tenho força, eu não tenho capacidade, mas eu quero vestir de toda a armadura do Senhor. Eu quero vestir de toda a armadura do Senhor. E o que significa, então, vestir a armadura de Deus? Significa nós vestirmos do próprio Cristo. Porque Ele é a verdade encarnada. É o Verbo que se fez carne. Ele é a nossa justiça. Ele é o príncipe da paz. Ele é o autor consumador da nossa fé. Ele é a nossa salvação. Ele é a palavra de Deus, viva e eficaz. Quando você olhar para sua família e para todos os desafios, lembre-se do Senhor. Ainda que você se sinta esmagado, ainda que você se sinta encurralado diante das situações, mas olhe para o Senhor. Não fique buscando forças em você mesmo, porque a tua força vem do alto. Não busque as suas próprias armas, mas se revista das armas que o Senhor te dá, porque assim você será vencedor. Lembre-se, aquele que é o teu maior inimigo, aquele que é o nosso maior inimigo, ele foi derrotado lá na cruz. Lá na cruz, a cabeça da serpente foi esmagada. Portanto, dentro do nosso lar, diante das adversidades, nós vamos orar, nós vamos lutar, nós vamos vestir a armadura de Deus. Mas eu quero te dizer, não é para buscar a vitória, tão somente, para conquistar a vitória. Não, essa vitória ela já foi conquistada lá na cruz. Portanto, se revista de Cristo, tenha Cristo na sua vida, porque Ele é aquele que venceu e é aquele que também nos faz vencedores. Embora estejamos falando de uma luta espiritual, e há muitos que subestimam, acham que isso é uma piada, e há outros que vão superestimar o inimigo, como se ele fosse páreo para o Senhor. Eu sempre gosto de citar aqui aqueles que estão regulando a idade comigo. Vão se lembrar de Rocky Balboa. Que lutava, e apanhava, e lá no último minuto achava um golpe e aí ele era o vencedor. Não, irmãos, isso é só cinema. O inimigo já está derrotado pelo nosso Senhor. O inimigo já está derrotado pelo nosso Senhor. Não é uma luta páreo, não. Ele já está derrotado. Mas nem por ser derrotado ele desiste de pelejar contra a igreja do Senhor, contra uma família que se propõe a buscar o Senhor e viver para a glória de Deus. Quanto mais nós queremos viver para a glória de Deus, mais ele se levanta. Mas não tem problema, porque nós somos vencedores, porque Jesus nos faz vencedor. Portanto, tome as armas do Senhor. Tenha as armas do Senhor para que você seja um vencedor. Nós lutamos essa luta, revestidos da armadura do Senhor, com a certeza de que somos vitoriosos por causa do Senhor. É Ele quem nos dá vitória. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. Que a sua família seja uma família que viva para a glória de Deus. Que você se revista da armadura de Deus todos os dias, você esteja lá com a fé, o escudo da fé, apagando os dardos inflamados do maligno. Que todos os dias você esteja com a couraça da justiça, que todos os dias você esteja com o capacete da salvação, que todos os dias você esteja com seus lombos cingidos com a verdade, orando em todo o tempo e vigiando para que a tua família continue vivendo todos os dias para a glória do nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Que a graça do Senhor seja permanente e abundante
sobre as nossas vidas, sobre a vida das nossas famílias. Aqueles que, durante este mês, estiveram todos os dias acompanhando os devocionais. Continue, continue. Não deixe de buscar, de aprender, de orar, de meditar na palavra do Senhor. E sabemos que há muitas dificuldades, às vezes, para que se consiga reunir uma família, mas se esforce. Quantas vezes for possível durante a semana, ainda que seja uma vez, mas reúna família, esteja juntos, orando, aprendendo do Senhor, se revestindo da armadura de Deus, para que possa vencer, para que possa resistir. Como diz a palavra do Senhor, que nós temos que resistir o diabo, firmes na fé, sujeitando a Deus, porque Ele fugirá de nós. Oremos. Esta noite, talvez você esteja vivendo um momento difícil na sua casa, na sua família. Fale com o Senhor. Peça a Ele sabedoria, peça a Ele graça, peça a Ele que te oriente, peça a Ele que dê vitória dentro da sua casa, da sua família. Peça a Ele, Senhor, eu quero me revestir da armadura. Senhor, eu quero ter a espada do Espírito, a palavra. Eu vou ler, eu quero aprender. O Senhor me ajude a guardar, a memorizar, porque eu quero ter a Tua palavra guardada no meu coração. Esteja, não só hoje, mas todos os dias, orando e perseverando em oração por sua casa, por sua família. Senhor nosso Deus, nós te damos graças nesta noite. Louvamos o teu nome pelo privilégio que o Senhor nos dá de nos reunirmos, cultuarmos a ti, louvarmos e bendizermos o teu nome. Agradecemos, ó Deus, nesta noite por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito no seio da nossa família. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, a tua boa mão tem a cada dia nos sustentado, nos guiado e nos protegido. Nós te louvamos por isso. Louvamos, ó Deus, porque em meio às adversidades, em meio às batalhas, o Senhor tem nos dado vitória. Mas nesta noite, Senhor, também nós queremos apresentar a Ti as famílias, irmãos nossos, que talvez neste momento esteja clamando ao Senhor por misericórdia. Talvez não haja nem palavras para expressar a Ti o tamanho da dor, não tenham palavras para expressar a Ti as suas dificuldades, porque talvez esteja sufocando o coração. Mas nesta noite, ó Deus, nós queremos te pedir que o Teu Espírito Santo, aquele que, como diz a Tua palavra, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que o Teu Espírito esteja intercedendo por estes, que o Senhor esteja ouvindo, ó Pai, o clamor, o gemido de cada um que se encontra assim nesta noite. Ó Deus, que o Senhor venha abençoá-los, que o Senhor venha dar vitória. Pai, que nesta noite seja uma noite de bênção em todas as famílias aqui representadas. Senhor amado, que o Senhor venha abençoar o teu povo. Que haja um despertamento, um desejo de buscar a tua face, de manter um relacionamento íntimo com o Senhor, de ter uma vida de oração e comunhão com o Senhor. Ó Deus, uma vida de busca do conhecimento da tua palavra, para que possa manejar bem, como diz a tua palavra, a palavra do Senhor, a espada que o Senhor nos dá, que é a tua palavra. Senhor, que tu possas assim abençoar, que a armadura do Senhor possa ser sobre a vida de cada um, que cada um nesta noite esteja se revestindo, esteja buscando no Senhor, esteja pedindo ao Senhor, para que sejam todos revestidos da armadura do Senhor, para que possamos resistir firme, para que possamos permanecer firmes, ó Deus. E quando o dia mau chegar, nós possamos estar preparados para a luta,
para a batalha e sermos vencedores, não por nós, mas pelo Senhor. É o Senhor quem nos dá vitória. É o Senhor quem nos capacita para a batalha. Portanto, nesta noite nós te pedimos, Senhor, esteja tu conosco, que a tua presença seja conosco todos os dias, porque a tua presença conosco, ela nos faz descansar, confiados no Senhor. Senhor, que a tua graça seja abundante sobre as nossas vidas nesta noite. Que o amor do Pai seja abundante sobre nós. Que a comunhão do Espírito Santo seja abundante também sobre as nossas vidas nesta noite. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém.